Campo das Artes, cultura no ar, literatura, artes visuais e música. Campo das Artes, cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, Jorge. Olá, Cacá. Ouvintes, seguidores do programa Campo das Artes. É um prazer falar com vocês, né? Nesse momento aí de pandemia, né? Sempre bom falar com os amigos. Vocês perguntaram aí como tem sido, como foi o período da pandemia, né? Lembrar, então, já temos aí um pouco mais de 3 meses, então como é que foi o começo? Eu estava em Fortaleza, numa pós-graduação que eu, junto com a professora Ana Carla Bliacheriene, coordenamos, né, Políticas Públicas para Cidades Inteligentes, é uma parceria da Tribunal de Contas do Estado do Ceará e a Universidade de São Paulo. Né? Então a gente estava lá, eu estava, né, quando começou aí, quando foi decretado então que Covid-19 já era uma pandemia, né? Nesse processo, aí retornando para São Paulo, aquela expectativa, e chegamos num sábado de manhã no aeroporto de Guarulhos, né? O aeroporto fechado não, vazio, que era assim difícil de ver. Então a gente já percebe que houve aí uma mudança, né? Então chegar em casa, todos os cuidados, né, para evitar aí possível contágio da família, né? E aí depois, em seguida, começa toda uma mudança, né? Que vem para nós professores da Universidade de São Paulo e para todos em geral no Brasil, no mundo, né? As aulas presenciais foram suspensas e iniciou-se aí o período de aulas à distância. Então, toda uma preparação, repensar as aulas gravadas ou aulas ao vivo para o aluno assistir, como conduzir toda essa decisão do que fazer, né? Então, é completamente diferente a aula presencial, né, de uma aula remota, então necessidade de se adequar e tudo mais. Então, começa um processo aí de refazer e preparar o material para oferecer as aulas, né? No meu caso, eu fiz a opção por fazer aulas gravadas para o aluno poder assistir quando possível e algumas interações aí, reduzindo uma necessidade de um horário específico para que eles pudessem assistir a aula, mas se quisesse poderiam fazer assim também. Também dentro da Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, a gente também teve uma série de mudanças, né? O trabalho remoto, home office e a organização desse processo, que é uma fase aí importante, que é algo que todos nós vimos, né? Um marco nesse momento é o uso de tecnologia, ferramentas e etc. E não foi diferente. Então, em dias, saímos de dezenas de aulas online para milhares de aulas online, né? Então, oferecer toda essa infraestrutura foi um desafio importante que a Superintendência de TI da USP atendeu muito bem. Foi muito bom ver todo o esforço, a dedicação da equipe, os investimentos que foram pensados antes, conseguindo atender as necessidades e contribuindo tanto aí para os alunos e para a sociedade como um todo, né? Quase simultaneamente nesse processo tem a questão que também fica claro nesse período da pandemia, as diferenças sociais, né? Então nós temos alunos de todas as classes sociais e alguns são alunos carentes, que eles não têm computador,
não têm acesso à internet nas suas casas e não tem um pacote de dados que permita, por exemplo, ficar assistindo aulas, né? Então a universidade se mobilizou, foi muito bonito ver isso também, né? Muitas regras, normas, né, que em relação a equipamentos e etc., mas a universidade se uniu emprestando computadores que ficariam parados no laboratório para que esses alunos conseguissem acompanhar as aulas, e também a distribuição de um kit de conectividade que incluía um modem com um chip 4G e um pacote de dados para que eles pudessem assistir a aula. Então isso foi muito interessante, sem contar que muitas pessoas, professores se juntaram em grupos, mobilizando para conseguir equipamentos, restaurar equipamentos, no mesmo novos e doar. E esse é um outro marco que eu vejo aí desse período de pandemia. A solidariedade, a gente viu muitas coisas ruins, mas a gente viu muita solidariedade e as pessoas se conectando, buscando alternativas, tentando apoiar o outro. Eu acho que essa é uma experiência extremamente rica, né, e boa para a gente lembrar e para a gente tentar reproduzir no pós-pandemia, né? Dentro da área de pesquisa, também foi um momento de nós paramos para pensar o que nós temos, que nós conseguimos acelerar, ou que recursos, conhecimentos nós temos para oferecer para a sociedade agora, né? Então foi uma reflexão também que aconteceu bem no começo. Então nós temos nesse grupo de pesquisa de Smart Cities, gente da área de saúde, gente da área de direito, tecnologia, moda, várias áreas. Então nós começamos a pensar o que dá, do que a gente tem. Então uma das primeiras ações foi, aproveitando uma pesquisa de geração de moldes para roupas sob medida, nós pensamos aí nos moldes das máscaras. Então fomos oferecer o molde, vídeos de treinamento, isso bem no começo. Agora a gente já tem um monte, né? Mas foi bem legal, para pensando na costureira, no equipamento, na máquina de costura que ela tinha, nos recursos, para oferecer um apoio rápido. E tinha uma dúvida grande se essa máscara funcionava ou não. Foi feita toda uma revisão da literatura para saber o que tinha, qual era a melhor abordagem, e nós liberamos isso. Outra iniciativa foi na área de direito e políticas públicas. Apoiamos vários grupos aí e discussões, revisão de leis de inovação, sobre a questão do orçamento, que também essa área agitou muito, né? Então eles precisaram de soluções rápidas, então a gente teve essa oportunidade aí de apoiar. Na área de saúde, a gente tem uma pesquisa com o desenvolvimento de jogos digitais para apoiar a fisioterapia de crianças que têm algum problema motor ou cognitivo, geralmente causado por paralisia cerebral, síndrome de Down. E não só crianças, né? Mas a gente tem um foco no grupo de crianças. E a gente já vem desenvolvendo isso há algum tempo, e tínhamos alguns jogos, mas eles funcionavam nos computadores, porque até essa questão de telereabilitação demandava ainda regulamentação. Agora não só foi aprovado, como estimulado, e aí a gente correu com isso aí, liberou online. É um jogo bem interessante, que só com o uso de um navegador, né, você consegue jogar, e é webcam, para fazer movimentos com as mãos, cabeça, com o corpo, para simular aí tratamento de fisioterapia, né? Se quiser conhecer, se vocês quiserem, o site, o nome do jogo é Movie Hero, e o site tem esse nome, né? Que é www.moviehero.com.br ou www.movehero.com.br. É gratuito, pode acessar. Então é bem interessante, é muito gratificante ver centenas de crianças sendo auxiliadas nesse momento, que elas não conseguem sair de casa, há muita coisa fechada, dificuldade de transporte, etc. E elas puderam fazer uso desses jogos, né? Então, quando você coloca todas essas questões e reorganizações, é um desafio grande. E aí tem a questão da família também, o cuidado, encontrar paz, lembrar que está todo mundo tenso, com
com uma série de dúvidas na cabeça e esse é um desafio, né? O outro ponto aí, a questão da saúde mental, né? Então nós também estamos atentos a esse ponto, muita gente sofrendo, muitas pessoas perderam suas vidas, muitas viúvas, órfãos. Tem estudos que falam que cada falecimento desse atinge de 5 a 10 pessoas, então a gente pode imaginar o tamanho do impacto dessa pandemia, né? Então a gente tem tentado combinar todas essas coisas. E ainda dentro do grupo de pesquisa a gente tem também nos preocupado com as eleições, né? Nós vimos aí como está a política no Brasil, então a gente também tem buscado oferecer recursos, treinamento para a formação de candidatos. Quem sabe a gente consegue aí ter muita gente boa aceitando esse desafio de fazer as cidades mais aconchegantes e pronta para reagir a esse tipo de demanda e especialmente que ela seja capaz de acolher, valorizar as pessoas, gerar oportunidade de trabalho e renda, né? E que a gente então tenha um espaço melhor. Então esse é um pouco do cenário de tudo que aconteceu. Não tem sido fácil, é um desafio de organização e de tempo, mas por outro lado é uma satisfação poder contribuir com a sociedade. E fico muito feliz de ver o que a Universidade de São Paulo tem feito. A gente tem visto aí com tantas pesquisas, existem muito mais que estão ajudando as pessoas. E eu acho que isso é algo muito bom de se ver, quem sabe colocando o conhecimento à disposição para ajudar a sociedade, né? Um grande abraço a todos e em breve espero a gente poder falar mais e nos encontrarmos mais. Um abraço.